Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre um problema de filosofia, um problema filosófico chamado problema relativo. O professor Kesey gostava muito de suas pesquisas sobre uma certa comunidade recém-descoberta. Uma daquelas famílias o convidou para um jantar especial em honra do 70º aniversário do vovô Aloy como isso era prova de muita consideração, ele respondeu que seria uma honra para ele. Vovô Aloy, junto com sua esposa, a vovó Aloy, um pouco mais nova do que ele, tinha sido a principal fonte de história oral de muitos relatos fascinantes sobre as tradições daquela sociedade. Eram os descendentes de uma antiga sociedade grega que havia abandonado seus lares na Mesopotâmia para se estabelecer numa remota península das Américas. O venerável, mas ainda bem esperto senhor mostrara-se particularmente entusiasmado por poder contar para alguém tudo o que sabia. O jantar foi um acontecimento complicado. Durante o segundo prato de entrada, um peixe seco com aspargos, o professor Kesey notou que o hóspede de honra, o vovô Aloy, não estava presente. Vovó Aloy e os demais hóspedes ficaram muito surpresos com sua pergunta. Então, o professor não sabia que o jantar era em honra do 70º aniversário do vovô Aloy. Aloy? Ele não estava familiarizado com os costumes dos Aloy? Sim, disse Kesey, embaraçado por parecer ignorante, mas ainda não via o vovô Aloy por ali. E qual seria o costume particular dos Aloy para os seus velhos? Então chega o prato principal. É uma enorme terrina de sopa fumegante, onde boiam pedaços de carne, e ao lado da terrina há algo que se parece com os óculos de vovô Aloy. Neste momento, Kesey se lembra dos costumes tradicionais dos Aloy. E este é um costume em defesa do qual ele proferiu muitos debates interessantes na faculdade. Os Aloy acreditam que, quando os pais chegam aos 70 anos, os filhos têm a obrigação de matá-los, e, em sinal de respeito, a família come o morto. De repente, o professor Kesey não se sente lá muito bem. Perdeu o apetite, mas ele sabe que não comer o prato principal seria uma grave ofensa. Seria considerado de fato uma maldição sobre a alma do falecido, impedindo-a de passar para o outro mundo. No modo de ver dos Aloy, não existe pior ruindade. O professor é um grande defensor de tradições culturais diferentes, considera muito importante cada um ser livre para seguir suas próprias crenças, a não ser quando isso interfere nos direitos alheios, e que a noção de valores morais objetivos é apenas uma forma de imperialismo ocidental. O professor está perturbado porque mataram o vovô Aloy, mas isso não pode ser desfeito. Pode haver alguma razão para ele não participar da refeição com o apetite de sempre? Será? Então, vamos lá, reflexão sobre isso, né? Então, um problema relativo, o assunto do relativismo atrapalha toda e qualquer tentativa de definir o bem e o mal. Marx ficou famoso por ridicularizar as regras morais e classificá-las como sendo apenas os produtos da falsa consciência gerada pelas classes dominantes, para depois fazer uma denúncia apaixonada da perversidade do capitalismo. Olha a contradição, né? Os gregos já reconheciam o problema. Ele é discutido por Platão na República, em que Sócrates tem uma de suas argumentações mais falhas contra Trasímaco, que insiste no fato de que a justiça é apenas tudo aquilo que serve aos interesses dos mais fortes, preferindo isso à ideia meio piegas, porém idealista do próprio Sócrates. Em segundo lugar, Sócrates enfrenta a opinião de Protágoras de que o homem é a medida de todas as coisas. Mas, apesar dos esforços de Sócrates, Trasímaco e Protágoras têm hoje em dia muitos seguidores, e os antropólogos costumam professar frouxamente um certo relativismo cultural. Sem dúvida, não se deve subestimar o fato de que a nossa noção do bem e do mal depende muito de fatores sociais. Um dos grandes sábios da filosofia chinesa, o Shang Tzu, não sei, citava o ato de matar como exemplo para ilustrar a relatividade dos julgamentos morais. Se matar fosse sempre errado, como diziam alguns sábios, então seria errado também matar uma lebre se fosse essa a única maneira de uma pessoa não morrer de fome? Certamente não. Seria sempre errado, talvez, matar um ser humano? Mas e se tal ser humano fosse um ladrão querendo matar e roubar uma família, um ditador matando milhões de pessoas, como Hitler, um tirano? Com certeza não seria errado então matá-lo se essa fosse a única maneira de detê-lo. Todo conhecimento moral, pois, depende do contexto da situação. Então ele é relativo. Chang continua provando que, de fato, todo conhecimento, não apenas julgamentos morais e estéticos, está igualmente enraizado
num contexto e é igualmente relativo. Ele coloca isso nos seguintes termos, perfeitamente insondáveis. Um dia eu, Chuang Tzu, né, sonhei que era uma borboleta, tinha consciência de estar feliz comigo mesmo, mas não sabia que eu era Tzu. De repente acordei e aí eu era visivelmente Tzu. Não sei se eu era Tzu sonhando que era uma borboleta ou se eu era uma borboleta sonhando que era Tzu. Então, sua conclusão, como a de Schopenhauer, né, é que devemos nos empenhar para fazer o mundo transcender tais distinções. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies, e até a próxima.